Bom, boa noite. Vocês me pegaram de surpresa, viu? Mas vamos fazer desta noite, em lugar de fazer uma noite de repulsa, de vingança, vamos fazer uma noite de construção. A democracia é uma lição de vida. A democracia é uma coisa que mostra para todos os direitos que a pessoa tem. E eu me lembro que meu pai era político e a nossa família foi perseguida. Isso aqui me marcou muito. E a gente aprendeu que quando alguém tem condição de fazer alguma coisa por alguém, que faça. Porque às vezes todo mundo precisa que alguém faça e não aparece quem tem a capacidade de fazê-lo. Eu me lembro quando eu vim morar em Parelhas, que é a terra do nosso sangue, eu via que as coisas eram muito erradas. Não era só aqui em Parelhas, era em todo lugar. A política era quase fosse um sinônimo de que você é o dono da prefeitura quando é prefeito. Via pessoas passando fome, como o menino falou, né? Salários atrasados, essas crianças desnutridas. E eu que sou médico, cidade sem esgoto, a gente enxerga onde muita gente não enxerga. E disseram que eu tinha capacidade de ser candidato a prefeito. E, ninguém tem condição, faz 40 anos que estão no poder, são poderosos, não tem condição. Eu digo, não, mas existe uma coisa que existe, enquanto existe a fé de vencer, nunca se acaba a esperança de ganhar. Então, nós botamos o nosso nome à vontade e perdemos na primeira eleição. E teve um fato parecido com esse que aconteceu agora, que naquele tempo eu poderia esperar, mas agora eu não esperava. As pessoas vieram ali fazendo um comício aqui na frente da minha casa, comemoração, traziam um cachorro e uma cachorra de branco, vestido de branco, dizendo que eu era um cachorro, a doutora Neta era a cachorra. E vinham chutando esses cachorros e vieram fazer isso na frente da minha casa. Então, vieram falar comigo, doutor, você aguenta isso? Olha, isso não é uma coisa ruim. Como uma coisa dessa não é ruim? Eu digo, não é tão ruim assim não. Me explique por que não é tão ruim isso. Olha, isso aqui é um sinal de que Parelhas está precisando que mais pessoas trabalhem na educação. É importante que a gente tenha educação, porque quando todo mundo estiver educado, uma pessoa como Suiane, que esteve aqui, como Yasmin, jamais faria uma coisa dessa. Então a gente precisava fazer com que o município se modificasse, existissem pessoas que tivessem coragem de enfrentar e de ganhar, e a esperança era muito distante, mas existia. E nós lutamos e nós ganhamos. Então, o que foi que nós pensamos? Se existia pouca educação, então eu fui logo atrás. Como é que a pessoa pode ter educação se a pessoa não tem desnutrição? Aí depois, quando eu vi, tinha muita criança desnutrida, mas eu vi também que as crianças adoeciam, não tinham de comer, 80% de crianças nos bairros eram desnutridas, e a cidade não tinha um metro de esgoto, e as crianças nutridas também adoeciam, porque o esgoto fazia com que as crianças adoecessem. Então aquele fato dos cachorros serem chutados aqui, terminou sendo bom para Parelhas, porque nós tivemos a esperança e a fé de vencer, e vencemos. As coisas mudaram. O pai do menino que era de Binho, a mãe de Binho, que trabalhava na prefeitura, né, que passou necessidade porque não recebeu o salário, outra lição dura. Então a gente também pensou que era importante a gente fazer a política que não deixasse, não só os funcionários passarem fome, como também fazer com que eles tivessem o direito assegurado, concurso público e tudo organizado para que eles recebessem o salário em dia e tivesse o sindicato que não tinha na época. Eu, como prefeito, pedi para se criar o sindicato, para que o sindicato fizesse os direitos. Ou seja, e você vai deixar o sindicato, criar o sindicato para lutar contra você? Eu digo, não, eu não vou ser prefeito eternamente, não. Eu quero que as pessoas tenham o seu direito cumprido, para que a democracia seja estendida. Então as coisas vieram, nós investimos primeiro no esgoto para não ter doença, depois investimos na doença e na desnutrição para ver se fazia com que o povo estudasse.
e esperávamos que a nossa educação fosse plena. E realmente a nossa educação é uma das melhores do Rio Grande do Norte, graças ao trabalho nosso e a nossa secretária que está aqui, Dalita, está por aqui. Então, esse é um trabalho que nasceu de uma coisa, de uma história. Então, nós que estamos aqui, que assistimos, tristemente, mais um exemplo que a gente poderá chamar de ser ruim, uma falta de respeito, insulto a pessoa com 70 anos de idade. Então, vamos pensar o seguinte: foi ruim, sim, foi, mas poderá ser bom, porque não só eles, como nós, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, vão fazer o seguinte: vão pensar duas vezes. Será que vale a pena a gente insultar? Será que vale a pena a gente insultar uma pessoa idosa? Será que vale a pena insultar uma pessoa que de certa forma teve uma história? Mas não vale. Mas eu, pessoalmente, não achei ruim. Foi duro, mas não foi ruim para mim, e eu tenho certeza que não vai ser ruim para nós. Porque isso está escrito na história. E nós, mais na frente, vamos olhar para o nosso passado. Nós nos envergonhamos de ter tido isso. Não sou eu só que me envergonho, nem eles. É nós que somos de Parelhas. Não era para ter isso. Então, vamos fazer com que nunca mais aconteça isso, investindo pesado ainda mais na educação, no bem-estar, no respeito, e ver muitas pessoas crescerem mesmo sendo pobres e humildes, como está aqui Suiane, como vocês viram, e como milhares de crianças que nós ajudamos a alimentar, que nós ajudamos a crescer, ajudamos a educar e com certeza diminuir a nossa violência. Essas coisas ruins, vamos fazer o seguinte: quando tiver uma coisa ruim para você, faça como eu. É ruim, mas eu acho que pode ser bom. Pode ser um instrumento que a gente use para mais na frente a gente tirar exemplo e fazer com que converter esse quadro que está aqui, nós poderemos converter. Se Deus quiser, nas próximas eleições de 20 anos daqui para frente, não haverá mais insultos dessa forma como aconteceu agora. Então eu quero, de certa forma, agradecer a eles que fizeram isso, porque mostraram que ainda existe a ponta do iceberg do lado de fora. Ou seja, um pouquinho de falta de educação que Parelhas que precisa corrigir. Muito obrigado a vocês por ter vindo. Fiquei muito feliz e vamos para frente. Enquanto existir a vontade de lutar, não desaparece a vontade de vencer. Muito obrigado.